Bom, agora a gente está gravando nossa atividade. Agradeço a disponibilidade de todas as pessoas estarem aqui presentes, né? Em torno da filosofia e sociologia, será a nossa segunda plenária nacional, né? Convocada pela FNFIO. Eu vou só puxar aqui os encaminhamentos da plenária passada, para a gente dialogar em torno do que foi encaminhado, do que já construímos, né? E o que podemos tirar juntos em novos encaminhamentos. Então, a nível nacional, ficou de responsabilidade das entidades presentes, né, elaborar um documento político. Então, esse documento seria apresentado aos parlamentares, aos sindicatos, né, às entidades que ficou tirada daqui para a gente entrar em contato. A gente entrando aqui. Pronto. Então, da parte da FENEFIO, a gente fez um manifesto em conjunto com as entidades estudantis, também algumas entidades de professores, alguns fóruns, sindicatos também fizeram a assinatura, né, nosso manifesto. Também junto a esse manifesto, com as mais de 60 assinaturas de entidades, a gente fez um abaixo-assinado, né, no qual a gente exigia que algum parlamentar, a gente listou lá os parlamentares que foi tiragem da última plenária, para que fosse protocolado um projeto de lei, né, em defesa da filosofia e sociologia em todos os anos do ensino médio, com no mínimo 2 aulas, em cada disciplina, né. A gente acrescentou nesse manifesto a necessidade também de que essas disciplinas sejam licenciadas por docentes, né, ministradas por docentes de filosofia e sociologia. Foi uma crítica também que a gente tirou do saber notório, que muitas das vezes tira ali a vaga de quem realmente fez a formação em filosofia e sociologia. Também foi do Plano Nacional marcar reuniões com os gabinetes parlamentares, então isso aqui acredito que está em andamento ainda, né, da gente tentar marcar essas reuniões. Também ficou marcado a gente fazer diálogos, né, com o MEC, o Fórum Nacional de Educação, o Conselho Nacional de Secretários da Educação, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, União Nacional dos Estudantes, União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. Foram algumas das entidades que ficaram em nosso radar para a gente tentar diálogo, né? Além das mobilizações em escolas, universidades, sociedades e redes sociais. Já do plano, né, estadual, em cada estado a gente vai tentar, né, formar um núcleo estadual com representantes de discente, com professores, centros acadêmicos, pesquisadores, com o objetivo de formular um documento, né, para que, antes mesmo de entrar em contato com os deputados estaduais, a gente tenha algum documento, algum requerimento modelo, ou algum projeto de lei, claro, aqui analisando a particularidade de cada estado, para protocolar, né, na Assembleia Legislativa. Também ficou encaminhado todas as movimentações, a gente marcar essas reuniões com as equipes, né, dos parlamentares, as bancadas, e também propostas de audiências públicas, iniciativas legislativas. Mobilização dentro da sala de aula, dentro dos estados, seja na universidade, nas ruas, nas praças, também com apoio de universidades e entidades educacionais, sistematização das ações estaduais, e a gente também fez encaminhamento do papel dos professores na mobilização em sala de aula. Esse passo a passo a gente tem no nosso Instagram, que é Plano de Ação Nacional pela Filosofia e Sociologia, então vale a pena dar uma conferida. A gente teve um encaminhamento, né, em Minas Gerais, nessa questão estadual, Minas Gerais
através de uma deputada estadual, ela fez um requerimento, né? Só que, para além do requerimento, a gente precisa realmente de algo que seja de mais concreto, né? No caso, seria um projeto de lei estadual no qual obrigasse, né, a filosofia e a sociologia a estar em todos os anos do ensino médio com no mínimo 2 aulas. O caso de Minas Gerais é que apenas uma aula é prevista para cada disciplina. E também no sentido de que essas disciplinas precisam ser ministradas por professores e professoras licenciadas nessas áreas. Bom, dos encaminhamentos nacional, foi protocolado ano passado, através da Profib, a Befil e a Bex, né, um, um projeto de lei que veio ter resultado agora no final de março. Bom, agora eu gostaria de passar a palavra para as entidades aqui inscritas. Como é de costume, né, geralmente a gente dá algum tempo, né, limite, a gente tem, no sentido de hoje, 5 minutos para cada entidade. Quando estiver próximo aos 5 minutos, eu levanto a mão aqui, então a pessoa já entende que já é momento de conclusão. Eu não vou ser rígido, mas só ficar atento ao momento que eu levantar a mão assim, ó, que já é para concluir a fala. As questões de organização. O senhor Márcio levantou a mão. Gostaria de falar antes da gente abrir a inscrição, abrir as falas. O áudio tá desligado. Eu me inscrevi. Já é para falar agora? Qual a sua organização? A minha é a Federação Nacional dos Sociólogos, Brasil. Perfeito, é sua vez. Bom, muito obrigado aí pela palavra, parabenizar e saudar esse evento, uma reunião extremamente importante, saudar todos os presentes, todas as entidades também aqui representadas, dizer que a federação ela tem sede aqui no Rio de Janeiro, né? Era uma federação que foi reorganizada, na verdade, em 2014. Em 2008, né, ela teve um papel importante, a antiga Federação Nacional de Sociólogos teve um papel importante na assinatura, né, da lei que tornou obrigatório o ensino de filosofia e de sociologia nos 3 anos do ensino médio, assinado na ocasião pelo presidente em exercício, o saudoso José Alencar. Quem estava à frente da entidade era o professor Legione Miran, que tem um canal de geopolítica hoje no YouTube, um canal muito visto. Ele é especialista em Oriente Médio e está sempre, todo de segunda a sexta-feira, às 19 horas, no seu canal, falando sobre a geopolítica internacional, sempre com convidados, né, especialmente agora com as questões que estão acontecendo devido à guerra, né, declarada, né, pelos Estados Unidos e Israel contra o Irã. Ele tem muito, e também a guerra no Líbano, né, tem muitos convidados, né, libaneses, tem convidado da FEPAL, que é a Federação Palestina, né, que aborda, né, um massacre, né, que Israel fez em Gaza e continua fazendo. Então, a federação ela sempre teve essa bandeira, né, desde que ela foi fundada, né, no final da década de 80. Então, ela está aqui se agregando a esse movimento. E eu gostaria também de informar que na próxima quarta-feira, dia 15 agora dessa semana, vai haver a Marcha a Brasília, onde as centrais sindicais vão entregar um documento ao presidente Lula, que tem como centro o fim da escala 6x1. E lá estarão presentes, né, entidades do Brasil inteiro, em especial a CNTE, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, que teve um papel importante em 2008, quando foi assinada a lei da obrigatoriedade da sociologia e da filosofia no ensino médio, e a CONTEE, né? CONTEE essa que é coordenada pelo professor Railton, que é um renomado professor de filosofia de Goiânia, que dá aula no ensino médio e também, né, na rede privada de ensino superior de Goiânia,
e está à frente da Conte-E e também, né, é uma pessoa que está ligada, né, a essa questão. Eu já o informei e vamos ver se essas entidades, né, na conversa que nós vamos ter em Brasília essa semana, se mobilizam também para apoiar essa luta nacional da sociologia e da filosofia como disciplinas obrigatórias nos 3 anos do ensino médio, com mínimos 2 tempos. Então, é isso que eu queria dizer, né? O Sindicato dos Sociólogos aqui do Estado do Rio de Janeiro, que é presidido pelo nosso colega, companheiro, sociólogo e professor Antônio Cláudio, ele já assinou também o manifesto, né? Ele está atento aos acontecimentos, estão acompanhando aqui também de perto, né, essa luta. Aqui no Rio de Janeiro, em Petrópolis, se conseguiu, mas foi a título, né, não obrigatório, a introdução da filosofia e da sociologia na rede municipal de Petrópolis, né, como disciplinas, né, do segundo segmento do ensino fundamental, mas não como disciplinas obrigatórias. E aqui no Rio de Janeiro, o ex-vereador Paulo Pinheiro encaminhou um projeto semelhante, que foi abraçado agora nesse atual mandato pelo vereador Siri, e se encontra parado, né? Mas há uma luta, há um movimento das entidades aqui do Rio de Janeiro, né, para que haja a introdução, pelo menos na pior das hipóteses, como disciplina eletiva no segundo segmento do ensino fundamental na rede municipal da prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, né? Eu acho que essa iniciativa ela pode ser tomada, né, em vários municípios, são cerca de 5.500 municípios. Eu acho que a gente tem que estar atento para essa luta, né, e procurar estimular nos municípios que também se lute pela sociologia e pela filosofia no segundo segmento do ensino fundamental, né? É uma luta que a gente também levantou essa bandeira já tem muito tempo, né? E é importante que esse fórum aqui também abrace essa bandeira. Então, no mais, é o que eu tinha a dizer, né? E parabenizar a iniciativa, né? E dizer que estamos à disposição da luta. Obrigado. Perfeito, nós que agradecemos. Agora, eu gostaria de passar a palavra para a representação do Sindicato dos Sociólogos do Rio de Janeiro. Está presente? Eu não estou vendo ninguém do Sindicato Sociólogo do Rio de Janeiro aqui na sala, não, viu? Então, perfeito. Então, agora estaria inscrito a Uni, mas até o momento a representante não entrou. Mas, de toda forma, o Lucas está aqui? Deixa eu ver. Tô aqui, tô aqui. Pronto, o Lucas também é representante da Uni, né, vice-Uni de Sergipe, e vai também representando aqui o Centro Acadêmico de Ciências Sociais da UFES. Boa tarde a todas e a todos, primeiramente. Como o Vinícius apresentou aí, meu nome é Lucas Cunha, eu sou vice-uni aqui do estado de Sergipe e também estou representando o Centro Acadêmico de Ciências Sociais da União, ou da União não, da Universidade Federal de Sergipe. E é muito importante que a gente esteja aqui nesse momento reunido. Fico muito feliz de ter tanta gente representando tanta entidade importante por uma causa que é fundamental, né? A gente tem aqui, na nossa realidade do ensino de sociologia, no estado de Sergipe, onde a gente veio conseguir, de uma forma muito recente, alguns avanços com a questão da licenciatura, né, do nosso curso. Nosso curso é bacharelado e depois a gente consegue fazer uma extensão com a licenciatura, só que mesmo assim a gente não vê esse avanço aplicado com relação a oportunidades, de fato, dentro do ensino público. Abriu aqui no estado de Sergipe concurso com vagas na área de sociologia, só que com uma vaga apenas,
né, para o estado todo, e o Centro Acadêmico de Ciências Sociais segue em frente, assim, com essa luta para que a gente consiga mais espaço, né, e assim como a Uni esteve junto aí, o Márcio falou muito bem, a Uni esteve muito junto nessa luta lá no ano de 2008, né, e a gente também faz esse papel de apoiar a luta do ensino da filosofia e da sociologia aqui no estado de Sergipe, e podem contar tanto com o CACS quanto com a União Nacional dos Estudantes, que a gente vai para cima e vai vencer essa luta, porque é fundamental e é um direito que todos nós merecemos e precisamos continuar firmes para conseguir. Muito obrigado pelo espaço. Perfeito, Lucas. Agora eu gostaria de chamar a representação da Associação Brasileira de Ensino de Filosofia. No caso, somos nós, né, ô Vinícius? Só para a Befil, não é isso? A Befil. Ah, tá. Obrigado. Então, pessoal, boa tarde a todos e a todas. Eu me chamo José Aldo Famussa de Araújo Neto, professor da área de filosofia, na qual faço parte do grupo de um coletivo de professores da rede federal, dos institutos federais pelo país. Trabalho no campus Petrolina, zona rural, e faço parte, desde meados de outubro de 2024, da parte das entidades vinculadas à ABFIL, né? A entidade essa que, como bem pontuado pelo Vinícius no início da fala dele, juntamente com os colegas da Profib, da ABEX, né, na figura do professor Tiago Esteves, que eu também quero saudar aqui na reunião, mesmo ele não estando, mas a ABEX é muito parceira nas lutas e nas demandas dos últimos tempos na defesa de filosofia e sociologia. Protocolamos, juntamente no Senado, a questão, enquanto ideia legislativa, da obrigatoriedade de filosofia e sociologia enquanto 2 horas aula no médio nos 3 anos, né? Como foi bem pontuado, conseguimos, no mês de março, mais ou menos, adquirir o requisito mínimo de 20 mil apoios, né, de 20 mil votos no site do Senado, mas a gente também teve algumas mobilizações de luta e algumas ações que eu queria pontuar aqui na minha participação. Como, por exemplo, no dia 4 de março, mês passado, o ministro da Educação, Camilo Santana, esteve presente no campus Petrolina, zona rural, e, como foi bem pontuado pelo Vinícius também inicialmente, algumas cartas de alguns fóruns e entidades ligadas ao ensino de filosofia, nós entregamos nas mãos do ministro, né? Cartas vinculadas à defesa da área de ensino de filosofia, bem como pleiteando algumas pautas ligadas desde ao ensino fundamental, médio, na qual falamos para ele acerca da importância e da necessidade de termos um apoio no Senado Federal de um relator para essa demanda, porque justamente agora está como ideia legislativa atualmente no Senado, para que, de fato, seja adquirido um relator, uma relatora, para que seja promovida essa discussão através de uma audiência pública no Senado. Estamos na batalha para que ainda nesse semestre tenhamos um representante daquela casa legislativa para a realização dessa audiência, mesmo porque nós já realizamos e participamos no ano passado, através da deputada federal Luciene Cavalcante, de uma audiência pública puxada pela Câmara dos Deputados, na qual várias entidades, como aqui eu vejo a Neuza da Profib e outras entidades também estiveram presentes naquele momento, e a gente está se somando a essa luta já nesse meio tempo, né? Relatar também que nós estamos recebendo inscrições de entidades ou de representações vinculadas à área do ensino de filosofia para fazer parte do nosso corpo associado da ABFIL, né? Sendo que as inscrições para essas indicações vão até dia 15 de abril, ou seja, até essa semana. Então, se você tiver algum contato ou você representa um grupo de estudo ou um movimento político do seu estado, bem como é representante de alguma produção de uma revista acadêmica importante, ou de até um programa de pós-graduação em filosofia, seria muito bem-vindo você se inscrever enquanto associado para fazer parte do Conselho Consultivo da ABFIL. A gente está fazendo essa chamada lá nas redes sociais nossas, até mesmo para que outras entidades também possam somar com a gente com essa causa, né? Na qual estamos lutando também para que a gente tenha
a importância também do ensino fundamental, como foi bem pontuado pelo colega professor Márcio, os estados estão se articulando, e no estado do Ceará, o estado meu de origem, também não é diferente, já que existem cidades como Pacatuba, que já tem algum tempo o ensino fundamental, disciplina de filosofia. Eu sei que também existe no interior da Bahia, cidades como Feira de Santana, Jequié e outras cidades no interior da Bahia também que agora o ensino fundamental, mas não é isso nacionalmente falando. Então, de fato, é um pleito que a gente precisa também se somar e a lutar, principalmente não só nas séries finais, mas para que garantimos a necessidade de pessoas formadas na área de filosofia e sociologia, para não ter mais essa desculpa do notório saber, ou essa desculpa de alguns estados de pegarem contratos temporários de colegas de história e matérias afins, estranhas à filosofia e sociologia, para completar a carga horária. A gente não deve aceitar, enquanto representação das entidades, e convencer os colegas, os gestores escolares, a também divulgarem suas vagas de concurso, né? Inclusive, participamos aí também um outro informe de uma demanda de uma colega professora do estado de Goiás, que passou no concurso do IF Goiano, mas o IF Goiano queria destinar a vaga, que era para de filosofia, para áreas afins, nem para filosofia e muito menos para sociologia. E tanto eu como o Tiago Esteves participamos de uma reunião do CONSUP, o Conselho Superior daquele instituto, e conseguimos convencer os diretores dos campi e o reitor a destinar a vaga do concurso para aquela instituição para profissional de filosofia e sociologia, na qual, infelizmente, não é um caso do IF Goiano isolado, mas alguns IFs pelo país, ao lançarem editais de concurso para professor efetivo, colocam para a área de humanas ou colocam áreas de estranhas à filosofia e à sociologia. Então, são demandas e informes que eu estou trazendo aqui aos colegas para que vocês fiquem a par de toda a discussão que está ocorrendo nas instituições, bem como as ações que a BFEU está realizando nos últimos meses. E, no mais início, colegas, eu encerro aqui a minha fala, saudando as entidades que estão chegando aqui a esse momento, pontuar que no encontro passado, o primeiro desse modelo que está sendo realizado hoje no domingo, o professor Christian Lindenberg, representante da BFEU, participou da reunião, e, no mais, pode contar sempre com a gente, Vinícius, com parceria no que for necessário para as lutas e demandas acerca da área de filosofia e sociologia. Obrigado a todos e a todas, e um bom debate aqui nesse domingo, e também de possíveis encaminhamentos nessa reunião. Valeu, Vinícius. Obrigado pelo espaço. Perfeito. Agora eu gostaria de convidar a representação da Associação dos Professores, Professoras de Filosofia e Filósofos do Brasil, a APROFIB. Obrigado, Vinícius. Novamente, boa tarde a todos e todas. 5 minutos é pouco tempo, mas, enfim, vou tentar pontuar algumas coisas que eu considero bastante relevantes. Primeiro, na fala do professor Márcio, eu quero dizer para ele que a APROFIB também esteve presente nessa luta em 2008, pela obrigatoriedade do ensino de filosofia e sociologia. Na época, foi criado um coletivo nacional de filosofia e sociologia, e quem esteve à frente nesse movimento foi o professor Aldo Josias dos Santos, e esse coletivo existiu por algum tempo. Depois sentiu-se a necessidade de formalizar a existência, então, dessa entidade, e aí surgiu a APROFIB. Então, a nossa luta, ela também é bem antiga, né, em defesa da obrigatoriedade do ensino de filosofia e sociologia. Como diz também o José Aldo aqui, e também o Vinícius, né, nós, a APROFIB, estamos junto com as outras entidades, a BEX e a BFIU, né, nesse movimento, né, nesse projeto de lei que foi criado a partir do abaixo-assinado, né, criado. Eu gostaria de reforçar aqui a questão desse abaixo-assinado, né, encaminhado ao Senado, que ele
Para que ele se torne um projeto de lei, é preciso que haja 20 mil assinaturas. O prazo dado é 3 meses. E, para uma grande surpresa, principalmente nossa, né, nós atingimos, num tempo recorde, em um pouco mais de um mês, nós conseguimos atingir as 20 mil assinaturas, para, então, tornar esse nosso projeto de lei, né, e ser encaminhado no Senado. Então, existe uma força mesmo, a nível nacional, de luta para se manter o ensino de filosofia e sociologia, né? E nós estamos vendo isso em todos os estados, e aqui a Profib tem sede em São Paulo, então nós estamos aqui mais próximos e acompanhamos o dia a dia na sala de aula dos professores, e podemos lutar também, enquanto sindicalizados, também por essa luta aqui em São Paulo contra esse governo Tarcísio. Também se falou aqui a questão da necessidade de garantir que as aulas de filosofia e sociologia sejam atribuídas a professores com graduação em filosofia e sociologia. Essa luta nossa também ela já vem de um tempo, né? E, para nossa surpresa, o governador Tarcísio está com um projeto de lei, o 1316, agora, que acaba definitivamente com a carreira do professor em São Paulo. E uma das propostas dessa lei é a atribuição de aulas por área de conhecimento. Então, não mais por história, geografia, filosofia, sociologia, ou seja, o professor com uma pontuação subjetiva que é atribuída, porque aqui essa pontuação ela passa por vários critérios, dentre um dos critérios mais absurdos é a avaliação do aluno com relação ao professor. Então, a partir dessa avaliação subjetiva, o professor vai assumir, vai ter aulas atribuídas, independente da sua graduação. Isso, para nós, é um desastre total, né? Porque acaba ou enterra de vez as disciplinas de filosofia e sociologia aqui no estado de São Paulo. Então, a nossa luta, neste momento, é para a retirada desse projeto de lei 1316. E aí, diante dessa realidade, nós pedimos também o apoio das entidades aqui representativas dos alunos, porque não é uma luta, ela não está circunscrita ao estado de São Paulo. É uma luta que, neste momento, é nossa, mas se ela for implantada aqui, com certeza os outros estados se implantarão da mesma forma. Até porque está respaldada, infelizmente, pela BNCC. Então, o nosso ataque é contra a reforma do ensino médio, mas principalmente contra essa BNCC que está aí, tá? Porque os estados eles se aproveitam e utilizam o que favorece a eles dentro do que está proposto na BNCC. A BNCC vai sofrer uma avaliação esse ano, e porque completam os 10 anos, né, de aprovação, então ela vai passar por uma reforma. Nós temos que ficar atentos a essa luta também e nos inserirmos nesse movimento. É preciso acabar com essa forma de ensino por área de conhecimento. Tá bom? Então, um pouco é isso. Eu gostaria também de deixar aqui, com relação ao... acho que em janeiro de 2024, nós enviamos ao presidente Lula uma carta em defesa da filosofia. O presidente Lula recebeu e exatamente no dia seguinte encaminhou ao ministro Camilo Santana, que autorizou, né, que o MEC nos recebesse em audiência.
E nós, então, estivemos lá, José Aldo esteve presente com a gente também, não sei se mais alguém aqui esteve presente, mas, enfim, foi uma audiência que nós fizemos no MEC, e a partir dessa audiência no MEC, várias outras audiências aconteceram lá no Congresso Federal, né? Promovidos pela deputada Luciene Cavalcante. Com relação a Luciene Cavalcante, a deputada Luciene Cavalcante, ela também está com um texto nosso para um projeto de lei que não só coloca de volta a obrigatoriedade do ensino de filosofia no ensino médio, mas também no ensino fundamental. Então, nós precisamos desse projeto de lei a nível nacional para poder aumentar a nossa luta a nível estadual e também a nível municipal. Temos um projeto de lei a nível estadual, aqui com o deputado Carlos Gianazzi, também para a inclusão da filosofia no ensino fundamental. E a nível municipal, nós temos também um projeto de lei com o vereador Celso Gianazzi, que também foi encaminhado pela Aprofib, para a inclusão da obrigatoriedade do ensino da filosofia nas escolas municipais da capital de São Paulo. Existem várias cidades que têm o ensino de filosofia no ensino fundamental. Então, é preciso que haja nesses 3 níveis, que haja obrigatoriedade nos 3 níveis, tanto no nacional como no estadual, para depois se concretizar no municipal, porque sabemos que o ensino do ensino fundamental é responsabilidade dos municípios. Então, a nossa luta ela está caminhando dentro do Poder Legislativo dessa forma. A deputada Luciene Cavalcante também tem, da Aprofib, uma proposta de emenda à Lei 10.639 para a inclusão do ensino da filosofia africana nos currículos da educação básica a nível nacional. Esse projeto de lei que nós encaminhamos a ela não foi protocolado ainda, porque existem outras demandas e ela está se debruçando em outras demandas, mas ela já está com esse projeto de emenda constitucional para alteração na Lei 10.639. Então, acho que um pouquinho isso, a Aprofib também está presente em todos os estados, temos uma coordenação nacional, né, em vários estados do Brasil, para organizar as lutas, como nós fazemos aqui em São Paulo, como é feito no Rio de Janeiro, como é feito no Paraná, como é feita nos estados do Nordeste, para que essa luta ela seja também em todos os estados da federação. Então, é isso, a Aprofib também se coloca à disposição, estamos presentes sempre em toda a luta, nos unimos a todos os movimentos e reforçar mais uma vez que é uma grande alegria ver as entidades estudantis aqui presentes e unidos a essa luta, que não é da Aprofib, que não é da ABFIL, que não é da ABEX, não é de nenhuma entidade, mas é de todos nós que queremos uma educação, de fato, de qualidade para a classe trabalhadora. É isso, obrigada. Muito obrigado. Antes de abrir para inscrições, né, para vão ter as pessoas que querem a fala, eu gostaria de falar do caso de Aracaju, né, de Sergipe, né, na verdade, as duas coisas. Em Sergipe, eu mandei um ofício, né, solicitando uma reunião com a mandata da deputada Linda Brasil, que é do PSOL. Havia entrado em contato com a equipe dela anteriormente, né, e pediram para eu oficializar com os horários, dias e horários dessa possível reunião. Então, esse ofício já foi encaminhado, né, para que a gente, em reunião, né, consiga analisar a aplicação da filosofia e sociologia na rede oficial do Estado de Sergipe. Já no contexto de Aracaju, a gente tem uma lei orgânica no artigo
310, que obriga a filosofia e sociologia a estarem presentes nos currículos, né? Só que a gente não tem a aplicação dessa lei. Existe essa lei, mas, na realidade, essa lei não é aplicada. E isso aqui é para o ensino fundamental, né? Então, seria interessante a gente entrar em contato também com a Câmara dos Vereadores de Aracaju, pessoas que estão aqui de Sergipe, que puderem somar essa luta. De início, eu vou tentar uma reunião com o Irã Barbosa, né? Mas, além de Irã Barbosa, outras pessoas já estavam cientes dessa lei, já teve um movimento antes, principalmente quando eu estava na gestão do Centro Acadêmico de Filosofia, a nível estadual. A nível municipal, nós temos em Aracaju o vereador Camilo, a vereadora Sona Meire e Irã Barbosa para dialogar. E acredito que de Sergipe, né, os últimos encaminhamentos são esses. Já tem reuniões marcadas, vou tentar marcar com o Irã Barbosa, estou conversando com a equipe dele, para a gente ver se conseguimos audiência pública ou se conseguimos algum requerimento para fiscalizar, para exigir, mas nesse sentido mesmo. Aí eu abro a inscrição, caso não tenha inscrição, a gente pode conversar entre os participantes da mesa para ver mais encaminhamentos de algo que não foi falado. Pode falar, Marcela. Se estiver falando, a gente não está Boa ouvindo. tarde. Boa Eu estava tarde. tentando encontrar, né, para tirar, porque estava travada o áudio. Eu sou aqui de Pernambuco, né, sou formada em filosofia pela Universidade Federal de Pernambuco. E pelo que eu estou vendo, só tem eu de Pernambuco, né, do estado de Pernambuco. Tem mais alguém de Pernambuco que também está? Ou só tem apenas eu de Pernambuco? O José Aldo não é de Pernambuco, não? A Befil, a sede da Befil, por ironia, foi em Petrolina, né? Petrolina, zona rural. Mas a data da fundação da Befil foi da Ampof, realizada em Recife, em 2024. Eu sou Ah, que cearense. Érico Andrade é presidente, não é isso, da Ampof? Ainda está como Foi. presidente? Não, não mais, não mais. A gestão dele terminou em 2024, e tem uma professora que assumiu em 2024 mesmo, que vai ser realizada a Ampof nesse ano em Santa Catarina, na Federal de Santa Catarina. Mas ele faz parte da diretoria, mas não na linha de frente. Aí, gente, eu tô vendo assim que no movimento, nessa movimentação toda, né, que eu tomei ciência através do Instagram, né, eu me sinto assim muito só, sabe? Porque, tipo, no grupo eu vejo que tá eu sozinha, né? Tá eu e uma pessoa, né? Aí é duas pessoas. E, tipo, quando eu vou socializar lá no Cefis, no Departamento de Filosofia da Universidade Federal, eu não vejo nenhuma movimentação, sabe? A respeito, sabe? Desse movimento todo. É, sobre assuntos assim, temática, né? Eu vejo muitas pessoas individualistas, sabe? Se preocupando só com o seu e não se preocupando com a coletividade, né? Que abrange o país, né? Essa questão de professores de outras áreas tomando parte de dar aulas para cumprir carga horária, que eu sempre, desde quando eu estava na graduação, eu sempre vi isso como algo muito assim, sem ética, né? Assim, sem
porque a gente passa 4 anos estudando, pagando a licenciatura, cadeira no CE. No meu caso, eu paguei cadeiras da licenciatura, né? Do CE. Então a gente tem uma formação e a gente vê outras pessoas, né? Sem falar também, né? Quando tem seleções, eu participei da seleção simplificada da AOCP, da banca, e, tipo, meu nome tá na classificação 1, né, PCD, que eu sou uma mulher travesti, PCD. Entretanto, chamaram outras áreas do conhecimento, como matemática, português, e não chamou nenhuma. A GRE, que eu me inscrevi, não chamou nenhum profissional da área de filosofia. Chamou de outras áreas de conhecimento. E essa falta, assim, de oportunidades também, né, que me abarca, assim. Entretanto, eu não me arrependi de ter feito o curso de filosofia pelos conhecimentos adquiridos, né? Mas é só isso, só quis me apresentar mesma e também falar, né, que eu me sinto muito só, assim, nesse movimento lá em Pernambuco, né? Parece que as pessoas de filosofia, os profissionais de filosofia estão muito preocupados consigo, né? E não com a coletividade. É só isso que eu tenho para dizer. Eu gostaria de te perguntar, Marcela, dado que a gente tem pouco contato com Pernambuco, como é a questão do ensino médio, de concurso, em filosofia? Você falou um pouco, mas se você entende, né, como é que está organizado, se tem aula de filosofia em todos os anos, mais ou menos sua impressão mesmo subjetiva, não precisa ser algo exato. Você tem alguma informação sobre? Olha, na época que eu paguei estágio curricular, né, foi que eu tive contato, assim, com as escolas. Eu terminei em 2022.2, né? Como eu sou uma mulher travesti, procurei, entreguei os currículos em escolas privadas, só que aqui em Pernambuco, as escolas privadas, né, do ensino médio, tem a questão, porque filosofia só entra no ensino médio, né? Então, as escolas aqui têm muito assim nomes. Eu sou da cidade metropolitana do Recife, eu moro em Abreu Lima, né? Então, Abreu Lima já tem esse nome de um general, né? Ditador, tal. Então, as escolas aqui escola Menino Jesus, né? Vem com contexto religioso, né? O estágio que eu paguei foi no EREM, né? Numa escola estadual. E pelo que eu vi, tem ensino de filosofia. Eu paguei meu estágio com as turmas do primeiro ano, do segundo e do terceiro, né? O que eu posso dizer é apenas essa escola que eu estagiei, né? Eu não posso falar em um todo, né? E eu não tive a oportunidade de escola privada, né? Porque, tipo, tem muita essa questão aqui em Pernambuco, Menino Jesus, Santa Maria, né? Eu não fui chamada para nada, nem para nenhuma entrevista, nem para nenhuma avaliação, nem para uma aula, né, avaliativa. Mas nos estágios, pelo menos que eu vi, né, nas escolas que eu estagiei, tinha sim aulas no primeiro ano, no segundo e no terceiro. No ano de 2022, que eu paguei estágio, no ano de, salvo me engano, 2017, porque eu tive estágio 1, estágio 2, estágio 3 e 4, né? Foram 3 observatórios e o quarto foi observatório com a regência, né? Então eu paguei estágio entre os anos de 2017 e 2022, no qual eu me formei. E nesses anos tinham sim nas escolas que eu estagiei, né? Tanto o primeiro quanto o segundo e quanto o terceiro. Agora, o ensino fundamental, realmente eu acredito que não tem, não tem o ensino de filosofia, né? Aí tem a questão que a professora falou, né?
professora Neuza Aparecida, né? Que tem um ofício, né? Para vocês estão lutando para que seja inserido, né? No ensino fundamental, que também eu acho muito importante, né? Até para a classe ter mais oportunidades, né? De professores. E a Raquel Lira, o último concurso foi em 2022. No ano passado eu me inscrevi numa seleção simplificada e estou aguardando, né? Porque eu vejo que sempre chamam muito profissionais, por exemplo, de português, de matemática, em outras áreas do conhecimento, e a gente fica sempre aguardando, né, a oportunidade. E eu que sou, especificamente eu que sou uma mulher travesti, aí que fica mais estreito ainda, né, as oportunidades, mais restrita. Tem mais alguma pergunta? Eu vi que você está no. A gente tem uma comunidade, tá, gente? A Fenefil fez uma comunidade chamada SOS Filosofia e Sociologia, no qual a gente tem essa comunidade, um grupo para cada estado do Brasil. Aí eu estou abrindo aqui Pernambuco, só tem eu e você lá no grupo. Pois é. Seria interessante a gente ver, entrar em contato com algum deputada estadual aí de Pernambuco, para tentar marcar uma reunião e falar sobre essa movimentação a nível nacional e o que a gente pode fazer a nível estadual. Mas, claro, a gente tem que entender as condições do ensino de filosofia e sociologia atualmente, né, após essa aprovação da lei que alterou, que recolocou a filosofia e sociologia no ensino médio, após 2024. É o meu entender. Mas se você souber de alguma outra pessoa que a gente possa entrar em contato e colocar nesse grupo, a gente, né, tentar ver um movimento aí em Pernambuco, fique à vontade. Eu vejo que as pessoas, assim, os alunos, né, não vejo comentando, eu também não vejo participando do Instagram. Eu tô vendo que, assim, as pessoas, enfim, quando eu debatia isso em sala de aula, né, nas cadeiras de educação, não sei se vocês, até o professor, né, que dava estágio, obrigatório, eu sempre debatia. E ele chegou, um debate que eu trazia para a aula, ele chegou a dizer que ele não vê como problema professores de outra área darem aula de filosofia para cumprir carga horária. E que tinha muita vaga e que não era isso que estava restringindo as oportunidades para os alunos. Eu olhava assim, né? Como e ficava sem até coragem de bater de frente com o professor na época. É assim, sabe? Eu estou trazendo isso porque muita gente não vê essa questão de outros profissionais dando aula de filosofia como uma questão problemática, sabe? E como dialogar em relação a isso, né? Se cada um tem suas. Se cada pessoa tem a sua opinião, né? Que muitas vezes diverge da nossa. Não, perfeito. Ao meu ver, o currículo de vocês também é bacharelesco, né? Porque 3 estágios de observação e apenas um de regência, né? É quase parecido com a UF, só que são 2 de regência e a gente só vai ter contato com essas disciplinas aí vinculadas à educação nos últimos períodos, né? Então, é mais um currículo mesmo encaminhado para o bacharelado, só que a licenciatura, né? Isso a gente está colocando em questão porque o PPC daqui está desatualizado desde 2012, se não falha a memória, né? Então, a gente tem um currículo muito falho na questão de preparar os estudantes para ser realmente futuros professores, né? Qual é Eu teu mesmo nome? tive Vinícius. Desculpa. Vinícius, deixa eu ressaltar. O bacharelado e a licenciatura são separados. Na minha época, eu optei pela licenciatura, sabe? Quando eu me inscrevi, porque eu fiz
Na época que eu entrei, eu fiz o Enem e fiz a segunda fase da ainda tinha Conveste, ainda era no antigo, porque eu fiz o vestibular em 2012 e entrei em 2013. E aí tinha a opção para escolher, né? Licenciatura e bacharelado. Então, eu optei por licenciatura, ou seja, eu não sou, como é que se diz, bacharelada, né? Eu sou licenciada. Ou seja, não é dois credenciamentos em um. Eu apenas só tenho licenciatura. Eu acho que você pensou que eu tinha feito o curso os dois juntos. Você entendeu assim? Não, veja, porque mesmo uma licenciatura e um bacharelado, o que acontece nos currículos de filosofia na universidade é que, mesmo a licenciatura, a gente vai ter contato com os conteúdos de educação no final da licenciatura, quando a gente está nos últimos períodos, né? Não sei se é o seu caso. Aqui na UFES, eu falei do exemplo, né? Eu só tive contato posteriormente. Ou seja, agora que estou quase concluindo a graduação, estou tendo contato com estágio, com filosofia da educação. Então, isso não vem desde os primeiros períodos te preparando para ser professor, para passar a linguagem filosófica, que é muito complicada. A gente entender que, para passar para um estudante, a gente precisa de um preparo, né? E isso é também questão que ingessa a filosofia e você se prepara para ser professor e não tem um domínio de linguagem para um adolescente. É mais ou menos nessa questão. Não sei se deu sentido que eu queria passar. Deixa eu Mas dar uma observação, você teve Vinícius. contato com as áreas de educação no seu curso, no início ou posteriormente? Sim, sim, as cadeiras já estavam ofertando, né? No primeiro período, fundamentos psicológicos da educação, onde eu vi os autores, né? Piaget, os assuntos, né? As idades das crianças, fase oral, fase anal. Teve esses autores, sim, fundamentos psicológicos da educação, e foram duas, salvo me engano, foram ofertadas, né? Das cinco cadeiras, disciplinas do primeiro período, eram duas de filosofia, que no caso eu pagava justamente com o pessoal de bacharelado, né? E uma de metodologia, fundamentos psicológicos da educação, e tinha outra também do CE também. Foram duas do CE, na verdade. Eram três que eu pagava com bacharelado, né, no departamento de filosofia, e duas no CE, no Centro de Educação, das cinco disciplinas obrigatórias, né, do primeiro período. Então tinha sim. Agora o que ocorre é que alguns alunos deixam para pagar no final, né? As cadeiras de licenciatura. Perfeito, perfeito. Compreendi. Eu passo a palavra para a professora Neuza, enquanto os estudantes de ciências sociais, né, tiverem aqui e quiserem fala. Por gentileza, é só levantar a mão que a gente abre a fala. Professora. Então, bem rapidinho, eu fiquei sensibilizada com a situação da Marcela, né? E ninguém deve se sentir sozinho, não, viu, Marcela? É preciso organizar os professores. Provavelmente não há divulgação do que acontece no resto do país, né? Então, eu acho que seria bom organizar, né, esses alunos de graduação, porque a situação não é só com relação aos professores, também é a formação, né? Então, é preciso organizar os alunos nas universidades para que eles já tomem pé da situação, né? Porque a nível nacional a situação de filosofia e sociologia realmente é dramática. Em algumas cidades, alguns estados,
não é tão crítica, mas a nível nacional é, sim, bastante crítica. Então, eu queria dizer para a Marcela que eu coloco a Profib à sua disposição. Eu vou colocar meu telefone e endereço de e-mail da Profib e o WhatsApp. Se você quiser depois entrar em contato, eu posso estabelecer contatos da Profib para você aí no Pernambuco, né, para você não se sentir sozinha, tá bom? E poder abraçar, de fato, essa luta que é nossa, tá bom? É isso. Perfeito, agora eu passo a palavra para o professor Aldo. Obrigado, Vinícius. Bom, em primeiro lugar, viu, Marcela, primeiro a gente se solidariza a essa situação, a esse contexto, porque, de fato, acho que existe uma situação no estado de Pernambuco que é um caso peculiar em comparado com outros estados. Essa questão da organização por parte dos professores da rede estadual, municipal e de alguns coletivos ligados à defesa da área das ciências como um todo. Porque é o seguinte, foi citado aí pela sua fala, Marcela, a questão do concurso 2022, né? Na qual, mesmo à distância, e mesmo no nosso núcleo aqui do IF Sertão PE, na qual temos um Profilo, bem como na UFPE tem Profilo, bem como o IFPE no campus Vitória de Santo Antão também tem Profilo, mas pelos que os colegas desses núcleos vêm a informar, é sobre um contexto que de fato, quem é de filosofia, de área de humanas, não está sendo contemplado pela governadora Raquel Lira no chamamento do último concurso, principalmente do cadastro de reserva. E outra, existe e aí eu vou falar de um outro ponto já sobre as universidades, mas é justamente essa questão de que me parece que não está tendo, de fato, divulgação, Neuza, eu acredito que tem divulgação. O problema é, de fato, essa articulação que falta dos colegas, ou mesmo de se somarem à causa. Porque se não vejamos, Alagoas tem colegas professores da rede estadual de Alagoas que tem um grupo do Zap. Paraná também tem. Colegas de outros estados têm grupos da rede estadual de professores da educação básica. Por que os professores e também os estudantes não podem se somar? E aí vem uma outra parte da minha fala, que aí, quer queira que não, a gente tem que criticar as universidades. Essa questão dos códigos de vaga de concurso nas universidades públicas que não se destinam para a área de ensino de filosofia. Agora está tendo um concurso na Federal da Paraíba. Recentemente, não é da época da Marcela, infelizmente, mas houve um concurso, acho que foi ano retrasado, ano passado, Marcela, que entraram a professora Gabriela Carneiro, professora Roberta Liana, na área de ensino de filosofia, na qual, de fato, na UFPE hoje, com certeza está tendo uma maior preocupação por parte desses colegas que acabaram de chegar na instituição com a parte do ensino. O que isso significa? Que, de fato, na universidade hoje, existe uma briga política para esses códigos de vaga. Ou é linha de ética, filosofia política, metafísica. Mas, nos últimos anos, com o crescimento das pesquisas em ensino de filosofia, a gente não tem ainda, por parte dos gestores, e principalmente das coordenações de curso, uma sensibilidade para destinar uma vaga de concurso para o ensino de filosofia. Para que a gente tenha, de fato, esse contato, esse elo de ligação entre a universidade com a escola, sabe? Esse meio de campo, essa intermediação. Na minha realidade, onde eu vim de origem, que é o estado do Ceará, nós temos o Fórum Cearense, professor de filosofia, que é um fórum articulado, que é um fórum que tem diálogo com o pessoal da educação básica, que promove eventos, que produz academicamente. Acho que isso que falta no estado de Pernambuco, ou em outros estados que não tem essa articulação, esse elo, sabe, essa liga entre a universidade com as escolas, com professores engajados, mas também professores que possam recepcionar os estágios na qual você não possa ficar desamparada, sem ter alguém para recepcionar na escola, contando com a boa vontade do gestor, da direção da escola, que também é o último ponto que eu encerro minha fala. Gestores das escolas, municipal e estadual,
o Estado de Pernambuco e outros estados escondem vagas, não destinam as vagas de concurso e chamam, através da Secretaria de Educação, vagas de filosofia para profissionais. E acaba gerando essa margem de professores assumindo de outras áreas para completar a carga horária. É o gestor local, politicamente, que fica fazendo o trabalho com os seus, apadrinhando politicamente, e não destina a vaga pública para os códigos da Secretaria de Educação. E acaba, muita da gente, perdido, sem saber que escola tem vaga ou não. É uma outra discussão que acho que para uma outra, puxar de uma outra reunião ordinária sobre isso, sabe? Então, assim, Marcela, pode contar com nosso apoio, nossa solidariedade. O que você tiver de necessitando de apoio por parte da ABFIL, a gente pode contar também junto com você, tá certo? E eu vou te passar aqui no chat o e-mail da ABFIL para também você entrar em contato, para que a gente possa também se somar à causa, tá certo, Marcela? E obrigado, Vinícius, pelo espaço. Perfeito. Gostaria de saudar, né, o Genefil, que está presente nessa reunião. Bom, acredito que a gente vai, enquanto Federação Nacional de Filosofia, vai continuar as mobilizações, né, definidas na primeira plenária, né, dos encaminhamentos. A gente falta entrar em contato com alguns parlamentares, enviar um manifesto que foi assinado, o abaixo-assinado, e agora é o momento de pressionar, né, para que o projeto de lei protocolado saia do lugar, né, tanto quanto a sugestão legislativa que está em análise, né, pela relatoria da senadora professora Dorinha. E nos estados, aí cabe a responsabilidade de cada estado, né, se mobilizar, procurar os seus deputados estaduais, formular um documento, né, com base nas especificidades de cada estado, de cada rede estadual, né, de como é oferecida essas disciplinas. Em Sergipe, como eu já falei, eu vou conversar com Linda Brasil, como existe essa lei orgânica em Sergipe, que obriga a filosofia e sociologia no ensino fundamental, vou tentar entrar em contato com alguns vereadores, entre eles Irã Barbosa. Então, a gente já convoca, né, a responsabilidade de cada estado procurar aí, seus deputados estaduais para fortalecer essa luta para quando chegar em votação lá no Congresso Nacional, já tem um apontamento, né, justificativa de que nos estados já se há debatido a obrigatoriedade da filosofia e sociologia em todos os anos do ensino médio, com no mínimo 2 aulas, e nós reforçamos a nível estadual e queremos apresentar também no Congresso Nacional que essas disciplinas devem ser ministrada por professores e professoras, né, graduadas em cada área. Então, abrimos novamente a inscrição, caso alguém tenha mais algo a falar, posteriormente a gente faz o encerramento. Pode falar, Marcela. No caso, aqui em Pernambuco, né, tem deputadas, né, de esquerda, né? Eu acho que quem vai a nossa causa são os deputados de esquerda, né? Como a Dani Portela, como a Rosa Morim, aqui de Pernambuco, né? Rosa Morim é do PT e Dani Portela era do PSOL e migrou para o PT. E também tem a Jo, também Cavalcante, né? Eu acho que tem mais possibilidade de se sensibilizar, né, com essa nossa luta, são os deputados de esquerda. Perfeito. Alguém mais fez inscrição? Então, ninguém tem dúvida. Se tiver dúvida, é bom colocar, nem que seja no chat para a gente ler, né? Para a gente fazer os encaminhamentos e finalizar a nossa plenária.
Gente, eu tô sem saber como ver as mensagens, tanto que a professora Neuza enviou para mim, quanto o professor José também enviou, que eu queria anotar. Como é que eu faço para ver as mensagens que vocês enviaram? Abre o chat, Marcela. É Você está onde no tem celular? 3 pontinhos, né? 3 pontinhos. E aqui eu estou no computador, aqui para mim aparece um Eu vou quadradinho. te passar lá no grupo do Pernambuco. Ok. Bom, gente, não tendo inscrições, eu declaro encerrada a plenária. A gente, na verdade, antes de declarar, né, a gente já tem que tirar uma nova data. Desdeclara. Vamos tirar uma nova data de plenária para o mês que vem, que é bom a gente se reunir pelo menos uma vez por mês, para ver como é que está o andamento nos estados, até no próprio Congresso, né? Eu sugiro em maio, dia 10 ou dia 17. A gente pode ver aqui algum desses dias lá no próximo mês. Pode ser dia 10. Estou de acordo. Vamos fazer votação. Dia 10, levantem as mãos. Quatro pessoas levantaram. 6 pessoas. 8 pessoas. Ah, é a mãozinha. Peraí. Isso. Poxa, eu perdi essa mão. 9 pessoas, 10 pessoas, né? 9 pessoas. Agora, para o dia 17. Abaixem as mãos, o pessoal que votou na primeira opção, dia 17. Peraí. Deixa eu colocar aqui minha mão, porque, tipo, eu não tô. Tá. Bom, por maioria dos votos, ficou dia 10 de maio a nossa próxima plenária, tá, gente? Agora sim, declaro encerrada a plenária. Um bom final de semana, finalzinho de tarde, a todas e todos. Obrigado, bom final de domingo para todos e boa semana a todos e todas.